A crise militar que rodeia o governo Luiz Inácio Lula da Silva parece que teve um passo rumo à pacificação. Será? Começa agora, JBR News. Rodolfo, não muito diferente do que a gente tem falado aqui nesse conteúdo, né? Essa crise militar que é clara, existe por uma série de fatores que aqui a gente já até colocou em outros momentos, mas o fato é, o presidente da República, Lula, precisa pacificar o Exército. E nesse final de semana, né, Rodolfo, teve a troca do comandante do Exército, que não é pouca coisa, né? Sai o general Júlio César Arruda e entra justamente o comandante militar do Sudeste, que é visto como um militar mais alinhado, vamos dizer assim, com o atual governo, ou mais legalista, também podemos dizer, que é justamente o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Rodolfo Lago, exército pacificado? Olha, eu acho que seria muito cedo ainda para a gente falar em exército pacificado. O que fica muito claro, e você que acompanha a gente aqui tem visto isso, né, é que realmente é uma situação muito delicada, a gente chamou aí de fio desencapado, e é, sem dúvida nenhuma, um fio desencapado. A troca do comando do Exército é uma tentativa de isolar o fio, né? Mas ainda estão mexendo ali, ainda pode dar choque. O comando foi trocado, principalmente por causa de coisas que aconteceram ali no dia 8 de janeiro, há o relato de uma discussão muito ríspida desse general, comandante do Exército, com o comandante da PM aqui em Brasília, para impedir que a PM entrasse ali no QG para prender os bolsonaristas que estavam ali acampados, né? E esse general que foi substituído, segundo relatos, ele teria dito para o comandante da PM o seguinte: eu acho que a minha tropa é um pouquinho maior que a sua. Imagina o ponto aonde as coisas chegaram, você que está nos assistindo. Aí a decisão do Lula diante dessa situação foi exonerar o general. Trocou o general, acredita-se agora que isso vai gerar uma situação de maior disciplina dentro do Exército. Há quem diga que esse novo comandante, pelas posições que tem, pode aplicar punições ali. Agora, esse é o clima dentro do Exército. Então, dizer que isso pacificou o Exército, eu acho que ainda é muito cedo, a gente ainda vai ter que esperar mais um pouco para ver para onde as coisas andam, né? Eu esse final de semana, após a notícia, até coincidentemente, eu tive num clube que eu frequento aqui em Brasília, encontrei com alguns militares de alta patente. E não só de uma das forças, mas a conversa foi justamente no sentido de que, de fato, existe uma corrente militar que é legalista, que é constitucionalista, que independente de quem quer que seja o presidente, ela vai atuar no dever que lhe compete, cumprindo a sua missão e também pensando na sua própria carreira militar, Claro. Que depende dessa relação com os governos. Porém, uma parte diz que realmente tem um certo... Como é que eu posso colocar? Porque a palavra que eu ouvi eu não vou repetir para vocês. Foi um incômodo, é a melhor tradução que eu posso encontrar, com relação ao presidente Lula. Porque, de fato, uma grande parte do meio militar não enxerga a eleição do Lula como legítima. Agora, para minha surpresa nessa conversa, não é por causa das urnas, é por causa da condenação. Então, ou seja, no meio militar, a condenação do Lula é vista como uma pessoa que não poderia ter chegado à presidência. Eles não falam de questão de urna, não falam de questão de legitimidade da eleição, falam de legitimidade do candidato. Então isso eu senti muito claramente, é o grande problema. Se o presidente Lula conseguir eliminar isso, talvez num bom governo, uma boa ação, mostrando que realmente está disposto a fazer diferente do que foi feito, eu acredito que essa parte da ala militar tende a ir com ele. Mas esse cerne da questão é que perturba ainda a relação e faz a crise continuar. A crise ela existe, enfim, qual é a razão
exata coisa que levaria aí umas 2 horas de programa, né? E de vans e de terapeuta. O fato é que realmente havia uma aproximação muito grande entre o governo Bolsonaro e militares, e agora existe um clima de desconfiança, e o Lula precisa impor a sua autoridade como presidente, como comandante das Forças Armadas. Agora, isso não é fácil, isso exige muita habilidade, é um fio desencapado. E vamos acompanhar. Aqui terminamos este conteúdo. Lembrando a você que esta semana é uma semana também decisiva, mas é um assunto que fica para amanhã. Afinal de contas, a eleição nas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Muito obrigado. Até amanhã, então. Voltamos talvez para a política amanhã, né?